Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa Câmara em Destaque e o programa de hoje é um programa especial em comemoração ao Dia da Mulher. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Câmara a vereadora Viviane Delmassa, a doutora Lenilda também vai fazer parte aqui do programa com a gente. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância do papel da mulher, né, em cargos de chefia, em cargos onde não vemos muitas mulheres ocupando, mas a importância de explorarmos esse assunto e dialogarmos com a sociedade sobre esse tema. Vereadora, seja muito bem-vinda, doutora, seja muito bem-vinda. Fica o espaço aí para vocês darem as considerações iniciais. Obrigada por esse convite. É bastante importante a mulher, nos dias de hoje, começarem a ter mais participações, né? A mulher no meio político, você vê que ainda é um número muito reduzido, né? Porque as obrigações das mulheres também são muito variadas, né? Corre com o filho, corre com o marido, corre com casa, mais política. Então, muitas atribuições. E aí você vê as mulheres não querendo muito correr nesse sentido. Mas é de fundamental, porque se a gente pegar a história do mundo, principalmente no nosso Brasil, e pegando na história mesmo de Assis, as legislações todas são feitas por homens, né? E aí acaba vendo algumas necessidades que são femininas mesmo, né? Nós somos regidos por essas legislações. Então, quando a mulher está na política, ela tem um olhar diferenciado na vivência da mulher, vendo as necessidades da mulher, como é difícil você estar nesse meio. Ainda a opinião feminina é bastante ainda discutida, às vezes não tem o mesmo peso que um homem vai estar colocando, né? Os salários das mulheres são menores, às vezes com uma graduação muito maior. Então, é importante o papel da mulher dentro da política, dentro de uma chefia, né? E a gente precisa mudar. E eu acredito que a gente, estando na política, é exemplo e motivação para as mais mulheres. Falar que é possível e para iniciar um novo caminhar, né? Bacana, vereadora. Também queria deixar esse espaço inicial para a doutora Lenilda. Doutora, fala um pouquinho para a população que está em casa, que talvez não te conhece ainda. Quem é a doutora Lenilda e qual é o cargo que você ocupa atualmente aqui em Assis? Bem, eu sou a doutora Lenilda Ramos Santos, sou pediatra na cidade já há mais de 30 anos. Eu fui já secretária de saúde aqui em Assis de 1997 ao ano 2000. Fui vice-prefeita da cidade 2013, 2016. E agora eu sou diretora técnica de saúde do Hospital Regional de Assis. Acho que o dia de hoje é um dia muito importante, um dia a ser comemorado, mas principalmente é um dia de luta, né? É um dia da gente falar e estimular as mulheres. Apesar de tudo que a mulher faz, de tudo que acontece, as mulheres ainda são colocadas de lado. O direito ao voto da mulher é de 1930 e mesmo assim não era um voto obrigatório. A partir, acho que de 1975, que o voto se tornou um dever para a mulher, porque antes ela não precisava votar. Ela era do lar mesmo, né? E essa mulher do lar, a gente ainda vê hoje em dia no Brasil, a cada dia, 4 mulheres são vítimas de feminicídio. Isso é uma coisa horrorosa. E a gente ainda pode contar o número de mulheres que ocupam cargos, ou que são vereadores, ou que estão em alguma coisa de política. Eu acho que aqui em Assis, na Câmara de Vereadores, nunca passou de 2 vereadoras. A grande maioria é feita por homens, que muitas vezes
a gente percebe que a opinião da mulher não é tão valorizada. Eu tenho orgulho de acho que eu sou a primeira mulher a ser eleita para um cargo executivo. Eu fui vice-prefeito, acho que não tem nenhuma antes. Eu acho que é super interessante que nós já vimos aqui em Assis algumas mulheres sendo inclusive candidatas a prefeitas. E é isso que tem que fazer, ocupar cargos, porque o merecimento e a capacidade é igual de todas. Se eu já fui secretária de saúde, eu fui vice-prefeita e eu sou atualmente diretora do Hospital Regional, eu digo para você que isso foi a custa de muito trabalho. Um trabalho árduo e sério. Eu ouso dizer que foi por pura competência, porque eu não tenho parentes aqui, eu não sou... Mas eu sempre trabalhei muito, eu acho que eu fui sempre muito dedicada. E com isso eu comecei a ocupar alguns cargos e a partir daí fui. Mas a gente ainda vê, e eu mesmo sinto muitas vezes, que quando alguém se dirige à mulher, e às vezes algumas discussões, inclusive no âmbito profissional, quando você tem alguma discussão com o homem, ele, de fato, ele acha que quando ele eleva a voz, ele intimida a mulher. Ele usa isso como uma forma de intimidação. Porque ele, de fato, se acha superior. E muitas vezes. A gente ainda vê nas casas, dentro das casas, que muitas vezes o dinheiro, a autonomia financeira da mulher, ela é tutelada pelo homem. Os investimentos, até às vezes a compra do carro, é decidida pelo homem. É ele que decide que carro ela vai comprar e ela vai pagar. Então, esse direito, essa autonomia feminina, eu acho que tem que ser estimulada. E as mulheres são muito capazes. Nós temos aqui dentro de Assis, mesmo dentro da Secretaria de Saúde, que eu fui secretária com muito orgulho, tivemos mulheres que são respeitadas no Brasil inteiro. Nós tivemos a Carri, que foi secretária de saúde, a Rita foi uma grande secretária de saúde, a Adriane, a Denise, que inclusive na gestão, Ricardo, nossa, foi secretária de saúde, a Cristiane agora fazendo um trabalho extraordinário na Secretaria de Saúde. E então, aqui em Assis nós tivemos mulheres à frente, ocupando cargos, que as levaram até para fora do município de Assis. Tamanha competência que tiveram. Bacana. Então, é o simples fato do merecimento, né? Da competência das mulheres terem alcançado esses cargos. E o que é que vocês acham que falta para que mais mulheres ocupem esses cargos, né? Para que mais mulheres acreditem no seu próprio potencial e se imponham mais? Será que falta um pouco mais de empenho das mulheres? Ou falta mais diálogo em espaços públicos sobre o tema? Eu acho que são as duas As duas coisas. As duas coisas. Eu acho que uma coisa não desvincula da outra. Como a doutora colocou, a questão do voto. Faz 90 anos que ganhamos o direito de votar, né? Então, ainda se você for ver, 90 anos é uma criança, né? Então, é histórico, é cultural essa questão, porque antes as mulheres ficavam só no lar, não saía para o trabalho. O trabalho era dentro de casa, como as costureiras, né, para não largar os seus filhos. Eu acho que nós precisamos de mais diálogo, falar sobre o assunto, porque ainda existe esse preconceito. O mundo ainda é extremamente machista. Então, a gente precisa quebrar paradigmas do machismo. Como ela colocou, o feminicídio está aí, né? Até violência
emocional com a mulher, que essa é uma violência ainda pouco que se fala, mas é muito grande, em muitos lares acontece a violência emocional, né? Então a gente precisa trabalhar, e através de conferências, de fóruns, de diálogos, de saúde pública para as mulheres, nós vamos fazendo com que essa mulher vai conquistando mais, entendendo mais o seu espaço. E as pessoas começam a entender que não é o gênero que vai fazer a competência. Sim. É a questão da competência. É a sua graduação, é a sua dedicação, né? Não é o gênero que vai estar colocando se você é melhor ou pior. É aquilo que você se tornou para estar exercendo. Se é um cargo público de médica, é a sua graduação de médica que vai estar te falando, né? Não o gênero. Sem dúvida alguma, as mulheres conquistam esse espaço. Esse espaço nunca foi dado pelos homens. Sempre foi conquistado. Eu acho que essa luta, essa dedicação, essa garra de exercer, de fazer, de conquistar e de mostrar que é capaz. Porque sempre duvidam. E isso nós estamos falando, e aqui nós falamos da cidade de Assis, lembrar que acho que foi a doutora Ana Barbosa, foi a primeira vereadora de Assis nos anos 20, acho que foi isso. Tem que ser lembrado, tivemos grandes vereadoras, mulheres maravilhosas que passaram aqui e que ainda hoje lutam, de alguma maneira, pela cidade de Assis. Mas, se nós olharmos, todas essas mulheres são brancas ainda também. Então, tem também os negros, as mulheres negras, que a gente fica feliz quando as vê, de alguma maneira, participando em algum cargo. Essa luta, ela está caminhando, mas se nós observarmos, mesmo no Senado Federal ou na Assembleia Legislativa, provavelmente deve chegar por volta de 15% a participação de mulheres. Então ainda é um mundo muito masculino. Quando a gente vê a Simone Tebet se postulando a ser candidata à presidência da República, acho que as mulheres ficam orgulhosas. Às vezes a apoiam ou não apoiam, mas orgulhosas de ver que, assim, uma mulher pode estar competindo de igual para igual, né? Nós já tivemos uma presidente da República, mulher. Então, não tem limite. Mas ainda hoje, muitas vezes, quando a mulher é convidada para ser candidata, participar do processo político, às vezes ainda fala, não, é porque a gente só precisa do nome para completar o quadro, que é obrigatório ter. Muitas vezes não estimulando que seja uma luta enquanto mulher, enquanto categoria, e que, enquanto representatividade de ao menos 50% da população brasileira. Perfeito. Quero agradecer as considerações da doutora Lenilda, agradecer as considerações aqui da Viviane Delmassa. A gente volta já com mais uma convidada da vereadora Viviane Delmassa para continuar discorrendo sobre esse tema, né? Um dos caminhos é esse, é a gente promover o diálogo, promover, dar espaço para que esse assunto venha à tona. Então, parabéns, doutora Lenilda, pelo espaço, pelo cargo que tem ocupado, por pura competência mesmo, e que sirva de inspiração para mais mulheres assisenses e de todo o Brasil, que com certeza esse programa vai chegar. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e que a gente também apoie a luta que não é só de vocês, mas que deveria ser nossa também, para que os espaços sejam ocupados cada vez mais por mulheres. Assista toda segunda-feira, a partir das 18 horas, às sessões ordinárias, com transmissão ao vivo, pela TV Câmara Assis.
Voltamos com a segunda etapa do nosso programa Câmara em Destaque, em especial em comemoração ao Dia da Mulher. Está aqui, continua no estúdio, a vereadora Viviane Delmassa, e nessa etapa nós vamos bater um papo com a doutora Thelma Andrade, ela que é provedora da Santa Casa. Doutora Thelma, seja muito bem-vinda a esse espaço da TV Câmara. Muito obrigada, nós agradecemos muito a presença aqui neste lugar. Acho que vocês têm feito um trabalho maravilhoso de trazer a população pertinho da Câmara. E eu quero iniciar agradecendo, mas cumprimentando a nossa vereadora. Nós temos orgulho da sua participação aqui na Câmara e do seu trabalho, que tem sido um trabalho reconhecido por todos nós, né? Muito obrigada por isso. Nós que agradecemos a presença de uma pessoa tão importante para a nossa cidade, né? Visto que você, uma doutora, tem seus atributos dentro de uma universidade e dedica de corpo e alma a Santa Casa de Assis. E tem feito assim, um trabalho ímpar, né, com relação à Santa Casa. Então, nós que agradecemos imensamente por tê-la aqui conosco. No primeiro bloco, a gente conversou com a doutora Lenilda sobre a importância da mulher ocupar cargos de chefia, cargos que geralmente são ocupados por, em sua maioria, homens, né? E você ocupa um desses cargos, né? A primeira provedora mulher da Santa Casa de Assis. Como é que você avalia a importância da mulher e esse seu cargo, esse seu trabalho lá, doutora? Eu dei aula há muitos anos, né? Primeiro na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e depois vim para a Unesp. Fiquei aqui dando aula até 2019, quando me aposentei. E minha linha de pesquisa, né, dentro das universidades públicas, nós damos aula, fazemos pesquisa e também os trabalhos de extensão. Foi na neurociência, estudando estresse, ansiedade e depressão, principalmente em mulheres. Foco sempre, eu procurei voltar o estudo para as mulheres, porque as mulheres têm uma peculiaridade fisiológica. Elas têm diferenças comportamentais que são marcantes e que precisam ser sempre colocadas na mesa em qualquer tipo de discussão, em qualquer tipo de abordagem sobre a mulher. Então, eu sempre foquei no trabalho da mulher e desde os primórdios, nós vemos na parte comportamental que a mulher ela tem a habilidade de conversar, de dialogar, de aproximar, de agregar, que são atributos hoje essenciais para o bom funcionamento de empresas, de instituições as mais diversas e dentre elas as instituições de saúde. Nós estamos num momento bastante difícil, saindo talvez de uma pandemia, quando as pessoas ficaram quarentenadas, ficaram sem o diálogo, sem a conversa. E se nós formos avaliar a população como um todo, muitos não ficaram doentes na pandemia, não tiveram influenza agora nesse surto, e nem tiveram o agravamento de suas doenças crônicas, mas tiveram as suas emoções afetadas, e principalmente as mulheres. Então, nós estamos vendo que a população está saindo desta pandemia com um agravamento das suas emoções, aumento de ansiedade, quadros depressivos, e isso faz com que nós tenhamos que parar e olhar para a população com muito mais cuidado. Isso, Tiago, me trouxe para o trabalho já no finalzinho da vida acadêmica e na pós-aposentadoria. Então, hoje eu estou na provedoria da Santa Casa de Assis, estou de passagem ali, né? Mas com essa missão de trazer um pouquinho das características da mulher para aquele lugar. Então, além de tudo isso que eu falei, eu acho que a mulher tem uma capacidade, né, Viviane, afetiva muito grande. Então, nós percebemos que hoje, principalmente fruto dessa pandemia, as pessoas ficaram muito tempo isoladas e a tendência é não confiar, é se isolar.
E nós temos que fazer exatamente o trabalho contrário. É enaltecer o amor, enaltecer o carinho, enaltecer a proximidade, mesmo que a gente não possa dar um abraço gostoso, né? Mesmo que não tenhamos um aperto de mão. Então, são aspectos que a mulher consegue fazer com excelência. Ela tem um jeitinho e ela vai e ela faz. Então, é óbvio que existem algumas que têm isso mais, de forma mais proeminente, outras menos, mas é uma capacidade da mulher. Uma outra capacidade da mulher é a capacidade de organização. Então, ela consegue fazer com que as várias compartimentalizações sejam olhadas de uma maneira individualizada, mas também como um todo. Então, essa capacidade organizacional que as mulheres têm, de planejamento, organização, avaliação e controle, são essenciais para o funcionamento de uma empresa. Eu acredito que essas características, que são características de mulheres, mas a minha história de vida, né, desde a minha formação como enfermeira lá na UEL, depois os anos que eu passei fazendo gestão e ensino no Hospital Universitário de Londrina, depois a minha passagem pelos cursos de psicologia, ciências biológicas e engenharia biotecnológica da Unesp, esses anos todos trouxeram uma bagagem de conhecimento, de estrutura, para viver esse momento na Santa Casa de Assis. Então, aliado a tudo isso, nós encontramos ali, quando eu digo nós, é porque não é uma provedora, é uma diretoria executiva. Então, esta diretoria executiva, que hoje é constituída por 3 mulheres e 5 homens, essa diretoria executiva, ela tem feito um trabalho de excelência. Então, se a provedora consegue tocar, é porque o grupo é muito unido, o grupo é muito coeso, um grupo muito humilde, mas um grupo correto, íntegro e que quer fazer realmente com que a Santa Casa de Assis seja um local de excelência na assistência à saúde da população de Assis e microrregião, né? Então, você me perguntou do papel da mulher numa instituição como a Santa Casa de Assis. Eu acho que a nossa contribuição como mulheres e a minha contribuição como mulher, em resumo, depende sim da bagagem que eu trouxe, né? Mas especialmente das características que nós temos, que são fisiológicas, que afetam o nosso comportamento e que nós podemos, então, fazer uma diferença dentro da sociedade e influenciar positivamente os locais pelos quais passamos. Perfeito, excelente resposta, né? Excelente explicação. Quer comentar algo também, vereadora? Quero. Quando ela coloca que o grupo, né? Falo nós, é o grupo, muito interessante isso, é um grupo coeso, vê que respeita a mulher, mas não é sempre que a gente tem essa contribuição, né? É o que a gente falou já em outro bloco. Muitas vezes nós precisamos dar a nossa opinião e temos que provar a nossa opinião, né? Do que nós estamos falando. Porque às vezes o que a mulher fala não tem tanto peso, mesmo com uma bagagem grandiosa às vezes que tem, né? É claro, quando ela coloca que a gente tem aquela traqueja, a gente tem um olhar mais analítico, né? A gente vai adentrando de uma outra forma e mostrando o trabalho para as outras pessoas que têm o seu valor, né? Mas é interessante, mas mesmo dentro desse contexto, você vê que a maioria ali são de homens, né? Foi quando você colocou, são 5 homens e 3 mulheres. Isso. Na diretoria executiva, no conselho de administração ainda o número é bem maior, né? Então você vê que ainda nós estamos sendo respeitada, como ela está colocando, o grupo corresponde a esse trabalho, mas ainda a gente está desbravando, né? Desbravando mesmo, mostrando que a gente tem essa capacidade.
uma coisa que é natural dentro da sociedade, o homem chegar e ter os seus cargos, nós estamos, para nós ainda é uma batalha que a gente tem que ir, a gente tem que mostrar, a gente tem que provar, tem que mostrar nosso currículo, né? Então, é bastante interessante isso, esse contexto de ter um lugar coeso e já ter uma aceitação mais pela mulher, né? Que depende de grupos também, mas que ainda precisa muito a contribuir, né? Porque hoje, pensando nesse dia especial do Dia da Mulher, quantas lutas, e pra gente hoje, se nós estarmos aqui enquanto mulher falando, quantas mulheres num passado lutaram para isso tudo acontecer. Mesmo até o dia 8 de março, que foi as costureiras, né? Que pegaram, a fábrica que pegou fogo, que morreram tantas mulheres, né? Então, a morte delas hoje nos resulta estar aqui falando para a população do nosso trabalho, de como que é. A Thelma, a primeira provedora, olha que coisa bacana, que coisa linda, né? Você tem todo esse currículo, mas é a primeira, né? Quantas outras tiveram um currículo, mas não entraram, né? Você ter... E revolucionar, porque quando a gente fala, hoje em Santa Casa, fala, nossa, a Thelma é um ícone, né? Mudou, tá? A Santa Casa desde da aparência física, porque eu acho que a aparência é uma coisa que tem que ter mesmo, né? Porque quando a gente olha num lugar feio, a gente pode ser que dentro seja bom, mas a gente vai com um pouco de receio, né? Então, a capa do livro já começa a leitura, né? O trabalho que você faz é ímpar, né? É um trabalho maravilhoso. E você é uma mulher, a primeira mulher. Então, isso eu acho que a gente tem que ressaltar nesse dia, porque para pegar de exemplo como a Thelma, outras mulheres para virem fazer, mostrar, porque muitas vezes elas não têm a oportunidade também de estar mostrando, né, as suas contribuições, né? Perfeito. Viviane, tem uma coisa assim muito importante para a gente destacar nesse Dia Internacional da Mulher, é a questão da multiplicidade dos papéis que a mulher acaba tendo, né? Então, ela é mãe, ela é avó, ela tem que desempenhar todas as suas atividades dentro do lar, mas ela vai, ela estuda, ela batalha, ela consegue um status e ela vai adiante. Então, essa história é uma história que precisa ser enaltecida nas mulheres, porque é uma história de garra, é uma história de amor, de muita vitória mesmo na sua trajetória aqui pela terra, porque assim, não é brincadeira, né? Todos esses papéis. E em todos esses papéis, ela acaba sendo muito cobrada. Então, quando foi para eu assumir, Viviane, a Santa Casa de Assis, a primeira coisa a conversar foi com o esposo, porque ninguém faz algo sozinha. Eu tenho um esposo maravilhoso, um casamento lindo, 3 filhos maravilhosos e uma família incrível. Então, tudo é conversado dentro de casa, né? E ele me apoiou, mesmo sendo um trabalho voluntário. Então, é isso que eu digo, não adianta a mulher sozinha, ela não consegue, eu não conseguiria se eu não tivesse junto um companheiro que também acreditasse naquela missão. Então, eu acho que a revolução da mulher, ela passa por uma revolução geral da sociedade, né? A sociedade precisa acreditar que a mulher tem papéis essenciais que vão fazer uma revolução em toda a sociedade. Então, a partir do momento que a sociedade começar a trabalhar isso e acreditar no potencial que nós temos, eu acredito que a gente não precisa ficar fazendo muita propaganda. Eu até não gosto muito, sabe, Viviane? Quando fica assim, aquelas, todo um discurso pró-feminismo. Não, eu acho que nós temos que mostrar o nosso trabalho,
mostrar a que viemos, mostrar as qualidades que temos e dizer para a sociedade, olha cá, vamos mudar, porque a sociedade só tem a crescer, só tem a melhorar, né? E eu vi isso dentro da nossa instituição. A maioria são mulheres, né, dentro da instituição, porque a enfermagem, ela tem em sua maioria mulheres. Então, nós trabalhamos ali com a gestação, né, com a mulher que engravida, depois com a mãe que vem trabalhar com o filhinho. Aliás, um dos sonhos é colocar uma creche para que as mães da Santa Casa consigam trabalhar com mais tranquilidade, né? Enfim, porque os meus filhos foram criados no CCI da Unesp, né? No Centro de Convivência Infantil. E eles são felizes, eles foram felizes, né? Então, acho isso muito importante. A própria instituição dando valor para a mulher e dando condições para que ela trabalhe com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, eu vejo assim que Dia Internacional da Mulher é para que nós lembremos das nossas qualidades. Nós temos qualidades que são inerentes à nossa formação, à nossa constituição fisiológica, e essas qualidades podem impactar positivamente a nossa sociedade. Então, o dia que a sociedade acordar para isso, ela vai ser diferente, né? Principalmente em nossa capacidade de amar, de fazer assim uma transposição, de sublimar as nossas emoções. Isso é incrível, né? Porque o ser humano hoje, o que ele precisa mais? Ele precisa de uma assistência médica de qualidade, ele precisa de tecnologia e inovação, mas acima de tudo, ele precisa de um olhar humano, misericordioso, em momentos de dificuldade, em momentos de aflição. E é isso, talvez a revolução que você fale dentro da Santa Casa, é essa, Viviane, é essa que nós fizemos, de amar os funcionários, amar os médicos, sabe? De ter, assim, uma família. Hoje nós somos família Santa Casa de Assis. E é muito difícil até pensar em sair de lá, porque nós somos os passageiros ali, né? Como diretores e conselheiros. Mas é até difícil de pensar de deixar o local, porque nós criamos uma família unida e uma família que se ama. Perfeito. Eu acho que essa sua colocação, ela ilustra tudo, né? A mulher que antes estava acostumada a chefiar uma casa, criando um ambiente de família, se as mulheres continuarem esse trabalho, transformando a sociedade em ambientes familiares, acho que a gente tem tudo para avançar como sociedade e crescer. Quero agradecer, doutora Thelma, muito obrigado pela participação. Nosso tempo é curtinho, né? Tenho certeza que teria espaço para assunto, para a gente conversar por horas. E mulher fala demais, então a gente poderia mesmo ficar aqui muito tempo com cada pedacinho, né? Mas eu acho que isso é o importante, a gente trazer esse espaço, trazer esses assuntos. O importante é o talento e não o gênero. Muito obrigado mais uma vez, doutora Thelma. Deixe esse espaço para suas considerações finais. Eu quero enaltecer o trabalho da nossa vereadora, porque eu tenho visto que dentro da política brasileira nós temos mulheres e as mulheres têm feito diferença na questão que eu já falei aqui, da organização, do planejamento, da avaliação, mas acima de tudo, de trazer integridade, retidão, sabe? Nós precisamos resgatar no Brasil a honestidade que foi esquecida de lado. Então, quando eu vejo uma mulher honesta na política e com objetivos sólidos, empenhada em voltar-se para o povo, isso é fantástico. Então eu queria te cumprimentar, Viviane, em nome das mulheres assisenses, sabe? E dizer que nós somos gratas por termos uma representante nossa no Legislativo lutando pelas causas sociais, não pelas causas das mulheres, pelas causas sociais, porque nós, quando olhamos, nós temos que olhar como um todo. E eu trago aqui a toda a população que a Santa Casa de Assis, ela tem sim melhorado, ela tem se qualificado, saiu do endividamento maciço, tem dificuldades financeiras ainda muito grandes, mas é uma estrutura, é uma empresa que está unida em prol da população de Assis e de toda a região.
Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Seja sempre bem-vinda, doutora. Assista toda segunda-feira, a partir das 18 horas, às sessões ordinárias, com transmissão ao vivo, pela TV Câmara Assis. Chegamos na terceira etapa do nosso programa Câmara em Destaque, em especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E nessa etapa nós vamos conversar com a doutora Sueli Borba, ela que foi delegada por quase 30 anos na Delegacia da Mulher aqui de Assis. Doutora, seja muito bem-vinda à TV Câmara, ao programa Câmara em Destaque. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória como delegada, né? A vereadora Viviane trouxe 3 convidadas que ocupam cargos que normalmente são ocupados por homens, mas aqui na cidade de Assis mesmo nós temos o exemplo de que as mulheres são totalmente capazes, né, de ocupar de igual para igual os cargos que normalmente são ocupados por homens. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória e também a importância do Dia Internacional da Mulher nessa luta. Oi, Thiago, oi, Viviane, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, porque é uma data especial mesmo, né? Essa é uma comemoração muito especial. Eu me lembro quando eu ainda estava na ativa, que era uma primeira quinzena do mês de março, assim, que era bem agitada, com muitas atividades, né? Todas voltadas para o Dia Internacional da Mulher. Então, com relação à minha trajetória, eu posso dizer que eu sou muito feliz e me sinto muito recompensada por ter trabalhado durante quase 30 anos na Delegacia da Mulher daqui de Assis. Foi a primeira delegacia que eu trabalhei e foi onde eu me aposentei também. Eu fiz o curso de Direito, né, me formei em 1982 em Bauru. E desde criança eu sempre tive o sonho de ser delegada. Eu sempre quis ser delegada. Tanto é que meus brinquedos, tem um pessoal mais antigo na minha cidade, tinha uma loja de brinquedo, eu gostava de ir lá, comprava aquelas arminhas que tinha espoleta. E eu gostava de brincar daquilo. Mas eu sempre gostei da carreira, sempre achei muito bonito. E eu tive uma infância assim também, que o meu pai era despachante policial e eu vivia dentro da delegacia. Então eu estava sempre convivendo com o pessoal ali, sempre achei bonito. Me formei em 82, advoguei um tempinho, depois eu prestei concurso. E naquela época era muito difícil realmente a mulher entrar numa carreira de delegado. Tanto é que na minha turma nós éramos em 85 mulheres. Depois foi melhorando, foi aumentando, mas até hoje eu acho que ainda o número não combina ali, né? Não tem a proporção. Não tem a mesma proporção. E então, aí fiz academia. No início, eu não tinha vontade de trabalhar na Delegacia da Mulher. Eu queria trabalhar numa delegacia comum, só que para isso eu teria que ficar em São Paulo. Eu fiz academia lá um tempo, né? E no final da academia, quando éramos designados para as delegacias, eu falei que eu queria uma delegacia comum. Só que aí eu ia ter que ficar em São Paulo. E eu tinha minha filha pequenininha naquela época. E na verdade, eu nunca gostei de São Paulo também. Aí eu falei, fazer o quê, né? Vou para a Delegacia da Mulher. Aí escolhi Assis, que naquela época tinha Assis e mais umas outras do interior. Escolhi Assis e vim para cá e desde o comecinho eu fui muito bem recebida. E eu comecei a gostar muito do trabalho. E no começo foi... depois a gente vai se habituando, mas no começo eu me envolvia muito. E eu sofria muito ali com aquela situação. Depois eu fui aprendendo a lidar com aquilo, a trabalhar na minha cabeça e poder ajudar as pessoas. E eu gostei muito, continuei na Delegacia da Mulher até me aposentar. Trabalhei em outras delegacias também, mas sempre como titular da Delegacia da Mulher, né? Trabalhava em Tarumã, em Florínia, em outras delegacias, quando faltava delegado, né? Substituindo. Mas eu fiquei todo esse tempo na Delegacia da Mulher. Foi uma experiência muito boa,
porque eu sempre falava que ali a gente entrava no íntimo das famílias. E ali eu podia mensurar como os problemas todos que elas enfrentam, que muitas mulheres enfrentam e não falam, elas têm vergonha, elas sofrem ali, muitas por vergonha mesmo, outras pela dependência financeira, dependência emocional. Tudo isso e para mim era um sofrimento muito grande ver aquilo ali. E eu tentava, né, conversar muito, eu sempre conversei bastante com elas, tanto é que toda a vida, até quase no final ali da minha carreira, eu atendia mulheres que eu tinha atendido 20 anos atrás. Elas iam lá para conversar comigo, mostrar os filhos, mostrar os netos. Hoje, se eu estou no supermercado, estou na rua, algum lugar, alguém vem, doutora Sueli, me abraça. Eu acho que não tem coisa melhor que isso, de ser lembrada assim, né? Isso me faz muito feliz. Mas o que me deixa triste nessa situação toda é que eu via, desde o comecinho, há 30 anos atrás, eu conhecia um bebê que tinha nascido, a mãe apanhava do marido, e aquele bebê foi crescendo, e depois de 15 anos eu atendi aquela, daí então adolescente, aí envolvido com droga, aí outra casada, apanhando do marido, ou o rapaz, o filho ali de uma relação conflituosa dessa também, ali entregue a bebida e repetindo o mesmo procedimento do pai. Era um círculo vicioso. Então eu sempre falava assim, desde que eu comecei a trabalhar, que para sair dessa situação, a educação é o mais importante, era o básico. E eu nunca vi isso, infelizmente, porque a educação, a saúde, né? Mas eu nunca via, porque eu só via aquela situação se repetindo, né? Eu me lembro um dia no plantão, fazendo um flagrante ali, prendendo um rapaz que tinha furtado uma casa perto do plantão mesmo. E quando eu vi o nome da mãe dele, aí eu falei, fulano, mas eu ajudei a comprar seu enxoval. Porque a mãe dele vivia apanhando o marido e tal, e quando ela estava grávida, ia na delegacia e a gente juntava e dava dinheiro, e comprava roupinha. Então era assim, essas coisas, e me entristecia depois. Mas, infelizmente, é uma situação que perdura ainda, né, Viviane? Sim. Eu acho que essa violência lá de trás, que continua até hoje ela é mais exposta. Hoje, com a lei Maria da Penha, que possibilitou ali uma punição maior, mais severa, a mulher começou a ter mais confiança, né? E ela começou a denunciar mais, né? Então, acontecia um X número de ocorrências antigamente, e hoje acontece mais, mas eu acredito que porque a denúncia é mais feita agora. Antigamente elas não denunciavam tanto, né? Agora eu acho que elas se sentem mais seguras, tem mais mecanismos, tem as medidas protetivas, né? Mas, infelizmente, ainda acontece muito, um número muito grande. Acontece, essa violência psicológica é muito grande. Essa violência psicológica impede que a mulher vá fazer a denúncia, porque ela está ali presa na casa dela. Não presa que não pode sair, mas presa ali naquela situação, naquela relação, né? Então, eu sempre falei também que a mulher, eu falava com a minha filha, eu falava para os amigos da minha filha, você tem que estudar, você tem que ter a sua profissão, você não pode ser dependente de ninguém. Você vai casar, depois você vai casar e tal, e se não der certo, não que a gente queira que não dê certo, mas se não der certo, você não é dependente, né? Você não vai ficar presa ali naquele relacionamento, né? E, infelizmente, isso ainda acontece até hoje. Sim. Muita violência física, violência psicológica muito grande. E, infelizmente, os casos de feminicídio também, que direto a gente vê na televisão, né? Que acontece muito e, infelizmente, é uma situação que perdura já e difícil de combater, de terminar, se não tratar da educação lá atrás.
Doutora, você acredita que a independência financeira da mulher, assim como nós citamos nos outros blocos, né, que a mulher tem total capacidade de ocupar os mesmos espaços que os homens? Você acha que a independência financeira da mulher, ela cada vez mais se expondo ao mercado de trabalho, a posições de chefia, de direção, ajudariam pelo menos a diminuir esse número de casos recorrentes, né? Porque às vezes acontece uma vez e a mulher, como não tem para onde ir, acaba sendo vítima mais uma vez do mesmo agressor, da mesma violência. O quanto você acha que isso impactaria nesses casos de violência doméstica ou emocional? Eu acho que se ela tiver a independência financeira dela, ela não vai ficar presa naquele relacionamento. Ela vai poder cuidar da vida dela, né? Apesar de que existe muitos casos assim, que ela tem a independência financeira dela, econômica e tudo, e pode cuidar da vida dela, mas o agressor está ali atrás e ele continua perturbando, né? Aí entra as medidas protetivas, ela tem que denunciar, ela tem que ir atrás, ela tem que se cuidar. Porque, infelizmente, existem alguns agressores que têm esse perfil. Eles não aceitam perder e eles continuam perturbando. Isso em qualquer classe econômica. A pessoa pode ser independente, pode ter dinheiro, pode ter uma profissão boa, mas se o agressor tem esse perfil de continuar atrás, ele não aceita, ele é agressivo, já é inerente dele, da personalidade dele, ela tem que tomar bastante cuidado, né? Mas eu acho que, no geral, eu acho que a mulher sendo independente financeiramente, eu tenho certeza, é muito melhor. Perfeito. Na verdade, eu penso que é um combo, né? Existe a questão da importância da mulher ter essa questão financeira, mas como ela está colocando, isso daí não coloca a classe, em todas as classes que pode acontecer. E é por isso que a gente precisa de políticas públicas para as mulheres. Perfeito. As políticas públicas para mulheres é para dar esse apoio, inclusive, porque o nosso sistema é cultural. A mulher, nós já falamos nos outros blocos, é muito recente a questão da gente votar, dessa questão de mulher conseguir espaço. Há 30 anos que a doutora entrou para a polícia, né, para ser delegada. Tinha 5 em 80. Então, tá tendo uma crescente. Por quê? Porque pessoas que nem a doutora foi incentiva para muitas mulheres. Não, eu também posso. Agora, o que a mulher foi criada até tempos ali perto da gente, né? Porque se você pegar as nossas avós, elas foram para isso. Para casar, para ter filho e ser submissa ao marido. Uma boa esposa era isso daí. E eu vou falar para vocês que eu lembro quando eu era menina, a minha mãe, quando eu cheguei 15 anos, nós temos que fazer o seu enxoval. Me levou para Ibitinga comprar guardanapo. Não tinha nenhum namorado, mas eu tinha que ter o meu enxoval. Toalhinha, combinando. Então, nós mulheres fomos criadas para poder ser esposas, submissas, né? E quando entra numa relação abusiva, muitas vezes ela tem essa questão financeira, mas emocionalmente ela também não tem condições, porque ela foi criada para isso. Como que ela rompe a barreira de separação, a vergonha para o outro de se expor, né, que ela está apanhando? Muitas vezes a própria família não apoia e acha que é o correto, que ela não pode também responder ao marido, né? Então, são muitas questões quando coloca a questão das mulheres. Cultural, a questão cultural, essa é muito forte. A questão cultural às vezes você tem o dinheiro, mas você não tem as condições para você seguir em frente sozinha. Porque a mulher, ela é muito julgada, né? Se uma mulher trai, ela é considerada uma mulher que não está correta. O homem, ele é somente uma pessoa que saiu com várias.
Até o estigma de nomenclatura é muito diferente para um homem e para uma mulher, é cultural. Então a gente precisa de políticas públicas para a gente ir quebrando essa questão dessa violência, que ela não é obrigada a aceitar, né, a ficar com o agressor. E se ela não consegue ter um lugar onde que ela possa estar buscando, né? Né? A doutora estava falando, a doutora era muito acolhedora, eu fui ser intérprete uma vez. Várias né? vezes. De mulheres surdas. Muito acolhedora, ela deixava muita vontade, né? Mas nem sempre é dessa forma, muitas vezes é um outro homem que está recebendo também, já intimida, não vê o caso da mulher, né? Então, a gente precisa de políticas públicas para a gente poder amenizando todas essas questões também, né? Eu sempre achei assim, que a delegacia era o último lugar que ela ia ali morrendo de vergonha, naquela tristeza. Então, se ela já é recebida ali de uma forma ríspida, de uma forma dura, coitadinha, acabava a vida dela ali, ela ia ver a última esperança dela, assim, cair, né? Indo pro ralo, Indo né? pro ralo, Então, por isso que eu sempre fiz questão de tratar bem, acolher, né? E aquelas senhorinhas, velhinhas, contando, morrendo de vergonha, aquela situação que ela passava a vida inteira e nunca teve coragem de contar para ninguém, né? Então, como que eu não ia tratar bem e acolher, né? E como não se envolver, né? Como não se envolver, Viviane? Era muito difícil. Tanto é que até hoje, aposentada já, às vezes eu ligo para alguém já, alguma amiga minha que ainda está trabalhando, que trabalhou comigo. Ai, fulana, vai na casa da dona fulana para ver como que ela tá. Vê fulana como é que... O que aconteceu? Será que morreu? Eu nunca mais soube. Então, eu me preocupo, mas isso já é da minha índole. Eu sempre da personalidade. Assim. É próprio da personalidade da mulher mesmo, né? Esse cuidado, esse olhar analítico, né? E que bacana, Viviane, que você também tem levantado, né? Feito esse hub, juntando, né? Mulheres como a doutora Sueli, como a doutora Thelma, como a doutora Lenilda, que mostram que a mulher é capaz de ocupar a posição que ela quiser, pelo talento e não pelo gênero, né? Então que a gente continue promovendo esses debates, dando espaço para que as mulheres apareçam, para que as mulheres possam dialogar e frequentar, né, a Câmara Municipal. As sessões estão sempre abertas para as mulheres participarem e terem mais espaço na política, na polícia, na saúde, na educação, onde ela quiser, não é mesmo? Deixo aqui esse espaço para as considerações finais de vocês. Quero agradecer a presença da doutora, agradecer também você, Viviane, e parabenizar vocês por esse dia tão importante, Dia Internacional da Mulher. Feliz Dia da Mulher para vocês. Obrigada. Pode estar fazendo as considerações. Bom, eu queria só deixar assim registrado mais uma vez, como eu sempre falei, para as mulheres, quando vítimas de violência, de qualquer tipo de violência, não precisa ser a violência doméstica, qualquer tipo de violência, para não se envergonhar, procurar ajuda, denunciar, sempre denunciar e não se envergonhar, não se intimidar. O meu recado também é desejar um feliz Dia das Mulheres. Também. Né? Que esse dia seja uma representação, não da gente só ganhar flores e bombons, não, que a gente não gosta, que venham bastante bombons, bastante flores. Mas que seja um dia para a gente refletir a importância das mulheres na sociedade, né? Refletir o significado que teve esse dia 8 de março, que foi a luta das mulheres, né? Muito sangue foram derramado, né? E que nós sejamos esses exemplos para virem outras mulheres. A doutora Lenilda falou uma frase muito bacana, que eu posso não gostar do trabalho daquela mulher, mas eu tenho que me orgulhar por aquela mulher estar naquela posição, né? Dentro da política, eu posso ser de um partido X ou partido Y, né? Mas eu encontro mulher, uma outra mulher fala, poxa, até uma mulher, pra gente ir conquistando mais espaços nessa vida, né?
Como nós falamos aqui nos 3 blocos, a questão da pessoa mostrar o que ela tem não é pelo gênero, né? Mas sim pela sua graduação, pelo que ela faz, o que ela é. Hoje nós falamos tanto em equidade, né? E a mulher ainda está muito longe dessa equidade dentro do gênero feminino e masculino, né? Que nós tenhamos ainda mais mulheres dentro da política, para a gente lutar por mais legislações, mais políticas para essas mulheres, que nós tenhamos mais delegadas para acolher essa mulher que está nesse momento tão vulnerável, né? Que precisa ter um olhar diferente, que tenhamos mais mulheres na saúde, para poder acolher essas mulheres que muitas vezes são violências sexuais, né? Então, que tenhamos mais mulheres para termos mais a diversidade e mais equidade no mundo, né? E eu agradeço a Câmara Municipal por estar dando esse espaço para a gente. Muito obrigada. Perfeito. E esse foi o nosso programa Câmara em Destaque, em especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Fica aqui os nossos parabéns para todas as mulheres assisenses e também de todo o Brasil. Queremos parabenizar também em especial a nossa diretora da Câmara Municipal de Assis, Daniela Besson. Até mais!